A eleição de um novo Papa sempre foi um momento de grande expectativa para o mundo. Mas o conclave que elegeu o 267º líder da Igreja Católica em maio de 2025 transcendeu as fronteiras na fé para se tornar um fenômeno cultural marcado por teorias da conspiração e desinformação sem precedentes. Após a morte do Papa Francisco, em 21 de abril, o Vaticano entrou no período conhecido como sede vacante, enquanto 133 cardeais eleitores se preparavam para o conclave que definiria o futuro da Igreja. O que ninguém esperava era a avalanche de narrativas conspiratórias que emergiria nas semanas seguintes, misturando religião, política e profecias apocalípticas em um caldeirão digital de proporções globais. Em 8 de maio de 2025, a fumaça branca finalmente surgiu da chaminé da Capela Sistina às 18h07, anunciando ao mundo a escolha do novo pontífice. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, até então bispo de Chiclayo, no Peru, foi eleito e escolheu o nome de Leão XIV, em homenagem a uma linhagem de papas conhecidos por suas contribuições intelectuais e diplomáticas. Mas antes mesmo que o novo Papa pudesse fazer sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro, as redes sociais já fervilhavam com teorias conspiratórias sobre sua eleição. O conclave, por sua própria natureza secreta, sempre foi terreno fértil para especulações. No entanto, o que se viu em 2025 foi uma explosão de desinformação potencializada por inteligência artificial, manipulação de imagens e uma polarização política global que encontrou na eleição papal um novo campo de batalha. Semanas antes do resultado, falsas alegações de que o Papa já havia sido escolhido circularam amplamente. Um vídeo no YouTube, que se passava por notícia, afirmava que o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, tinha sido eleito como Papa Luís I. Simultaneamente, imagens geradas por inteligência artificial mostravam o cardeal Robert Sarah supostamente usando vestes papais, acompanhadas de legendas anunciando sua eleição. A saúde dos cardeais papáveis também foi alvo de notícias falsas. O cardeal italiano Pietro Parolin, considerado um dos favoritos, foi vítima de rumores sobre um suposto declínio em sua condição física dias antes do conclave. Apesar do desmentido categórico da sala de imprensa da Santa Sé, a desinformação se espalhou rapidamente, em um padrão que analistas reconheceram como tentativas de desacreditar candidatos, estratégia semelhante à que o próprio Papa Francisco enfrentou antes de sua eleição em 2013. Mas foi após a eleição de Leão XIV que as teorias da conspiração atingiram seu ápice, com narrativas que conectavam elementos aparentemente desconexos em uma trama apocalíptica. A primeira onda de teorias conspiratórias surgiu da interpretação do capítulo 13 do Apocalipse, último livro da Bíblia. As postagens nas redes sociais faziam referência a um trecho que trata sobre a emergência de duas bestas, uma da terra e outra do mar, simbolizando respectivamente o poder político e o poder religioso. Como o novo Papa é nascido nos Estados Unidos, país mais poderoso do mundo,
Esse trecho foi interpretado como um sinal do fim dos tempos. Juntaram-se a isso os fatos de o nome escolhido ser leão, característica mencionada na descrição da besta no texto bíblico, e o numeral 14, que se segue ao número 13, justamente o número do capítulo apocalíptico em questão. O versículo 18 desse mesmo capítulo também menciona o famoso número 666, conhecido como número da besta, o que alimentou ainda mais as especulações sobre o novo pontífice ser o anticristo profetizado. Especialistas em teologia, como o pastor Kenner Terra, doutor em ciências da religião, classificaram essas interpretações como invencionices perigosas e alienadoras, explicando que o texto do Apocalipse, escrito há 2000 anos, era, na verdade, uma crítica codificada ao imperador romano Nero César. Paralelamente, surgiram teorias que conectavam a eleição do Papa americano à política dos Estados Unidos. Uma narrativa que ganhou força alegava que o presidente Donald Trump teria doado 14 milhões de dólares ao Vaticano por ocasião do funeral do Papa Francisco, uma quantia supostamente fundamental para os cofres da Santa Sé, que enfrentariam um rombo de cerca de 70 milhões de dólares. Segundo essa teoria, o dinheiro teria dado impulso ao cardeal norte-americano Prévost, o candidato supostamente preferido de Trump. A coincidência de Trump ter publicado, dias antes, uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparecia vestido de papa apenas alimentou essas especulações. Outra teoria afirmava que Prévost seria um militante do Partido Republicano dos Estados Unidos, baseando-se em seu suposto registro eleitoral de Chicago. No entanto, essa teoria ignorava um detalhe crucial. O estado de Illinois, onde fica Chicago, não exige que os eleitores declarem filiação partidária em seus registros. Além disso, segundo a rede norte-americana CBS, Prévost já havia votado tanto em primárias democratas quanto republicanas ao longo de sua vida. A desinformação não se limitou às redes sociais. Veículos tradicionais também foram alvo de falsificações. Uma captura de tela falsa imitando um artigo de opinião do jornal britânico The Guardian circulou amplamente com o título provocativo: "O próximo Papa tem de ser muçulmano ou haverá violência nas ruas da Europa." O artigo era falsamente atribuído à jornalista Yasmin Alibhai Brown, que não escrevia para a publicação desde 2016. Um olhar mais atento à imagem revelava que o logotipo dizia The Grounded, um apelido coloquial para o jornal, evidenciando a adulteração. As profecias de Nostradamus, o famoso vidente francês do século XVI, também foram ressuscitadas e reinterpretadas à luz dos acontecimentos. Textos atribuídos a ele foram resgatados por teóricos da conspiração, sugerindo que o profeta teria previsto a ascensão de um papa americano como sinal do Apocalipse. Historiadores e especialistas em Nostradamus rapidamente apontaram que tais interpretações eram forçadas e descontextualizadas, mas isso não impediu sua disseminação viral. O fenômeno das teorias conspiratórias em torno do Papa Leão XIV reflete uma tendência mais ampla de nossa era: a crescente dificuldade em distinguir fatos de ficção em um ecossistema de informação fragmentado e polarizado. A combinação de tecnologias avançadas de manipulação de imagem e texto,
com a velocidade das redes sociais, criou um ambiente perfeito para a propagação de narrativas alternativas, que, embora fantasiosas, encontram terreno fértil em um mundo ansioso por explicações simples para eventos complexos. Especialistas em desinformação apontam que as teorias da conspiração sobre o Papa seguem padrões reconhecíveis, conectam elementos desconexos em narrativas aparentemente coerentes, misturam fatos verificáveis com especulações infundadas e apelam para medos profundamente enraizados, seja o temor do fim dos tempos ou a ansiedade sobre influências estrangeiras em instituições tradicionais. O próprio Vaticano se viu forçado a adaptar sua estratégia de comunicação diante dessa nova realidade. A sala de imprensa da Santa Sé, tradicionalmente reservada em suas declarações, passou a emitir desmentidos mais frequentes e detalhados. O Papa Leão XIV, em seu primeiro discurso, fez uma menção indireta às teorias conspiratórias, enfatizando a importância da verdade e do discernimento em tempos de confusão informacional. Enquanto isso, plataformas de redes sociais implementaram medidas para conter a disseminação de desinformação sobre o novo pontífice. O X, antigo Twitter, e o Facebook adicionaram notas de contexto a publicações sobre o tema, direcionando usuários a fontes confiáveis. O YouTube removeu vídeos que propagavam as teorias mais extremas, especialmente aquelas que incitavam ódio ou violência. No entanto, essas ações foram criticadas tanto por insuficientes quanto por excessivas, dependendo da perspectiva política do observador. A comunidade acadêmica também se mobilizou para compreender e contextualizar o fenômeno. Pesquisadores de comunicação, religião e psicologia social publicaram análises sobre as raízes históricas e psicológicas das teorias conspiratórias papais. Eles destacaram como narrativas semelhantes surgiram em outros momentos de transição na Igreja, desde a Reforma Protestante até a renúncia de Bento XVI em 2013, mas nunca com a velocidade e alcance vistos em 2025. Para os fiéis católicos, as teorias da conspiração representaram um desafio adicional. Muitos se viram na posição de defender sua fé e seu novo líder, não apenas de críticas teológicas ou morais, mas de narrativas fantasiosas que o retratavam como figura apocalíptica. Paróquias e dioceses ao redor do mundo organizaram sessões informativas para ajudar os fiéis a navegar pelo mar de desinformação, enquanto teólogos católicos publicaram artigos explicando as interpretações adequadas dos textos bíblicos citados pelos conspiracionistas. Ironicamente, as próprias teorias da conspiração acabaram por aumentar o interesse global pela figura do novo Papa. Pessoas que normalmente não prestariam atenção a assuntos religiosos foram atraídas pela controvérsia, levando a um aumento nas buscas por informações sobre a Igreja Católica, seus rituais e sua história. Alguns analistas sugeriram que, paradoxalmente, a desinformação pode ter contribuído para uma maior visibilidade da mensagem papal em círculos tradicionalmente distantes da religião.
À medida que os primeiros meses do pontificado de Leão XIV se desenrolaram, algumas das teorias mais extremas começaram a perder força. A ausência de eventos apocalípticos e a normalidade das atividades papais gradualmente desmentiram as previsões mais alarmistas. No entanto, versões mais brandas das teorias continuaram a circular, adaptando-se a novos acontecimentos e incorporando elementos da agenda política e social do pontífice. O caso do Papa Leão XIV ilustra como, no século XXI, até mesmo instituições milenares como a Igreja Católica não estão imunes aos desafios da era da desinformação. A linha entre fé, política e teorias conspiratórias tornou-se cada vez mais tênue, criando um novo campo de batalha pela verdade que transcende fronteiras geográficas e denominacionais. Para historiadores futuros, o conclave de 2025 e as teorias da conspiração que o cercaram provavelmente serão estudados não apenas como um capítulo na história da Igreja, mas como um caso emblemático de como a desinformação pode moldar a percepção pública de eventos significativos em nossa era digital. Enquanto isso, o Papa Leão XIV continua seu pontificado sob o peso não apenas de suas responsabilidades espirituais e administrativas, mas também do peculiar fardo de ser simultaneamente líder de uma religião global e personagem involuntário em narrativas apocalípticas do século XXI. Se este conteúdo ressoou com sua busca por conhecimento, manifeste seu apoio com um like. Compartilhe com aqueles que também ousam pensar além. E inscreva-se no canal Intelecto Ampliado. Sua participação é vital para que possamos continuar desvendando as camadas mais profundas da mente e da realidade.